Imagine acordar amanhã e descobrir que pela primeira vez na história moderna, milhões de pessoas decidiram a mesma coisa no mesmo dia: não pagar o banco. Nenhum boleto, nenhuma parcela, nenhum mínimo do cartão. Silêncio total. Parece ficção, mas pense comigo. Os bancos existem porque o dinheiro circula, não porque eles têm cofres infinitos. Agora o dado chocante. Em vários países, se apenas 10% das pessoas atrasam pagamentos ao mesmo tempo, o sistema já entra em pânico. E se fossem 30% ou 50%? Essa pergunta não é sobre rebeldia, é sobre dependência. Dependência de um sistema que funciona como uma esteira. Enquanto você anda, tudo parece normal. O problema é quando alguém aperta o botão de parar. O que realmente acontece se todo mundo simplesmente disser não hoje? Antes do caos, precisamos entender a máquina. Bancos não vivem do dinheiro que guardam, mas do dinheiro que prometem. Quando você deposita R$100, o banco não deixa esse valor parado esperando você voltar. Ele empresta. Muitas vezes o mesmo dinheiro é emprestado várias vezes, como se fosse uma garrafa de água compartilhada numa maratona. Isso se chama reserva fracionária. Na prática, o sistema funciona enquanto poucos pedem água ao mesmo tempo. Se todo mundo corre para beber, a garrafa acaba. Bancos parecem prédios sólidos, mas são como castelos infláveis, firmes enquanto o ar circula. Quando os pagamentos param, o ar para de entrar. E aí descobrimos que solidez, muitas vezes, era só aparência bem decorada. A resposta curta é medo. Medo de perder o nome, a casa, o carro, o status, a sensação de normalidade. Desde cedo aprendemos que dever é quase um pecado moral. Quem deve, falhou. Só que a maioria das dívidas não nasce de luxo, mas de sobrevivência. Aluguel, saúde, comida, educação. O sistema transforma necessidade em obrigação eterna. É como emprestar um guarda-chuva durante a tempestade e cobrar juros pelo vento. As pessoas pagam porque acreditam que não há alternativa, porque cada boleto vem acompanhado de uma ameaça invisível: exclusão. Quando todos pagam, o peso parece individual. Quando todos param, o peso muda de lugar, e isso assusta muito mais quem está no topo da mesa. No primeiro dia, nada explode. Bancos ainda sorriem, os aplicativos funcionam, os números continuam lá. Mas por trás das telas, alarmes silenciosos começam a tocar. Departamentos de risco recalculam cenários, reuniões de emergência surgem, e-mails marcados como urgentes se multiplicam. É como perceber uma rachadura pequena na barragem. Ainda não há inundação, mas engenheiros sabem que o problema não é o tamanho da fenda, é a pressão acumulada. Bolsas sentem o cheiro do medo antes das pessoas. Ações de bancos caem, investidores fogem, governos observam. O sistema não quebra com um grito, mas com um sussurro coletivo. Após alguns dias, o discurso muda. Bancos começam a falar em diálogo, flexibilização, entendimento. Aquela postura dura vira tom conciliador, porque agora o problema não é um cliente inadimplente, são milhões. Cobrar todos é impossível, punir todos é inviável. É como tentar prender metade da cidade. Linhas de crédito congelam, empréstimos somem, cartões têm limites reduzidos. O sistema reage como um corpo com febre, tentando se defender mesmo enfraquecendo outras partes. Aqui surge a verdade incômoda. O poder do banco depende mais do comportamento coletivo do que da autoridade legal. Não é o pequeno correntista. Quem sente o impacto imediato são os mercados financeiros. Fundos que dependem de pagamentos regulares, investidores que compraram dívidas esperando lucro, seguradoras que apostaram na previsibilidade. O castelo começa a tremer de cima para baixo. Bancos centrais entram em cena, oferecendo liquidez, imprimindo dinheiro, prometendo estabilidade. Dinheiro impresso sem controle é como papel higiênico molhado. Parece útil, mas rasga quando você mais precisa. Resolver um problema estrutural com mais dinheiro é como apagar fogo com gasolina emocional. Funciona por alguns minutos. Depois, a conta chega maior. Governos não gostam de surpresas. Quando o sistema ameaça parar, eles agem rápido. Leis emergenciais, pacotes de resgate, discursos sobre responsabilidade. A narrativa muda para culpa coletiva. Se todos não pagarem, todos sofrem. Mas repare, quando bancos erram, chamam de crise. Quando pessoas erram, chamam de irresponsabilidade.
O governo tenta equilibrar pratos girando ao mesmo tempo, porque depende dos bancos para financiar dívidas públicas. É uma dança estranha onde todos fingem liderar, mas ninguém quer assumir a música. Nesse ponto, fica claro que o sistema não foi feito para parar, apenas para seguir em frente, mesmo machucando quem tropeçar. Não exatamente assim, mas ecos existem. Greves de aluguel, moratórias, calotes soberanos. Em 2008, quando bancos pararam de confiar uns nos outros, o mundo quase congelou. Não foi uma revolta popular, foi pânico interno. Mesmo assim, governos correram para salvar instituições consideradas grandes demais para quebrar. A lição ignorada? Se o sistema depende de resgates constantes, talvez ele não seja tão sólido. Quando pessoas comuns atrasam contas, sofrem consequências imediatas. Quando bancos param, recebem ajuda. Essa assimetria é o combustível da indignação silenciosa que cresce toda vez que alguém olha para o extrato e não entende por que nunca sai do lugar. A pergunta final é: o mundo acabaria? Não. O que acabaria é uma versão específica do jogo. Sistemas não desaparecem, eles se transformam quando pressionados. Se todos parassem de pagar, novas regras surgiriam rapidamente. Renegociações em massa, perdões parciais, reformas forçadas. O caos absoluto é um mito útil para manter tudo como está. É como dizer que sem semáforos ninguém atravessa a rua. Na verdade, as pessoas negociam, olham, ajustam. O sistema bancário não é a economia, é apenas uma ferramenta. Confundir os dois é como achar que o mapa é o território. No fim, a pergunta não é se todos deveriam parar de pagar, mas por que o sistema só funciona enquanto ninguém questiona. Bancos parecem gigantes, mas gigantes de vidro. Fortes enquanto ninguém encosta. Frágeis quando todos encostam juntos. O poder real nunca esteve apenas no dinheiro, mas no comportamento coletivo. Cada pagamento isolado parece insignificante, mas juntos sustentam prédios inteiros. Entender isso não é um convite ao caos, é um convite à consciência. Porque talvez o maior truque do sistema seja fazer você se sentir culpado por não ter dinheiro, mesmo vivendo dentro de um jogo onde as regras nunca foram feitas para você ganhar. E se o problema não for falta de disciplina, mas o próprio tabuleiro? No próximo vídeo, a gente olha mais de perto como esse jogo molda suas escolhas sem você perceber.